principalmente tendo os legisladores que tem atualmente, mas, na verdade, vai caber ao Poder Judiciário, funcionando harmonicamente com os demais poderes, dizer se o comportamento legislativo amolda-se ou não ao que determina a Constituição. É isso que a gente espera em relação a essas várias ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade, que questionam a constitucionalidade ou não da lei da vaquejada da Paraíba, da lei da vaquejada da Bahia, da lei da vaquejada do Amapá. E também a constitucionalidade ou não da emenda 96, que atinge, que autoriza praticamente a existência de vaquejada, rodeio e todas as demais formas de atração humana envolvendo animais. E, por fim, eu penso da seguinte maneira, que como nós temos, ali no artigo 225, um grandíssimo direito fundamental de terceira dimensão, qualquer determinação legislativa que afronte aquele quadro normativo localizado no artigo 225, que afronte no sentido de dizer menos ou de dizer contrário ao que ali determina, essas leis elas não têm nenhuma validade jurídica. Tanto é que elas poderão sim ser questionadas a qualquer instante pelas pessoas e ou entidades autorizadas constitucionalmente. Então, é esse o quadro comportamental do Poder Legislativo frente às determinações do STF e frente também ao que determinam os artigos ou o que determina a Constituição como um todo. Eu fico à disposição, professor Rômulo, inclusive para a gente debater, porque eu sei que um assunto dessa monta, ele assim, impacienta muitos de nós e inquieta por demais, já que nós, falo por mim, eu penso que eu falo por outros e outras que aqui estão, uma vez que eu me coloco diante e na frente, ou como se fosse aquela vida que é submetida àqueles maus tratos, e assim consigo perceber quão sofrimento eles, animais, passam em nome de um capital que vem passando por cima de toda a humanidade para se fazer presente, para se fazer valer. Essas as palavras. Fazendo um adendo também, em relação à questão constitucional, a Constituição e o STF vem justamente para limitar essa vontade da maioria que poderia vir do Congresso de forma momentânea, que foi uma reação momentânea à própria reação do STF. Então, constitucionalmente, o STF tem que limitar, sim, né, essa vontade da maioria que vem no Congresso, que diz, a gente tem legitimidade porque a gente votou, a gente aprovou. Mas tem que ver a legitimidade dessa lei frente à própria Constituição. E a limitação dessa vontade da maioria do Congresso, ela é feita por meio dessa valorização entre a Constituição e o que eles estão legislando. Era só uma... Seu nome é? Juliana Teja. Juliana, eu também penso assim, na verdade, muito embora as determinações do STF em ADI, em ADC, em ADO, em ADPF não vinculem o poder legislativo, mas, vejam só, eu penso que, muito embora a determinação expressa não vincule, mas a sistemática constitucional impede que o poder legislativo fira de morte, como aconteceu com a edição da emenda 96, fira de morte uma determinação constitucional que diz que aquela matéria que fora legislada pelo legislador constituinte derivado, fazendo a emenda 96, elaborando a emenda 96, ela desafia uma vedação, uma proibição expressa constitucional. Então, assim,
uma casa legislativa que vai de encontro a uma determinação do STF desse jeito deve sim ser alvo de limitação por ele próprio, por ele STF. Eu concordo com você também, Júlio. Bom, antes da gente continuar, eu vou chamar a advogada Artemis de Araújo Oliveira Toscano, que é presidente da Comissão de Direito Ambiental e Direito Animal da OAB Campina Grande, que ela vai ser a próxima expositora aqui com a gente. O professor Francisco tem um limite de tempo, porque ele tem um outro compromisso em uma pessoa, então eu queria concentrar logo todas as perguntas para ele agora, porque ele vai ter que se ausentar. E a primeira pergunta, quem vai fazer sou eu. Eu quero saber o seguinte, qual é o prazo que o ministro Barroso tem para decidir essa história? Pois é, professor Romulo. Lamentavelmente não existe prazo para que os ministros do STF resolvam as pendências, mas a gente tem visto que esses assuntos mais palpitantes, eles não têm demorado. Eles, não têm demorado se a gente compara algumas outras ações. Por exemplo, uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade, que foi interposta em 2000 contra a CLT, naquela parte em que foi instituída as comissões de conciliação prévia, especialmente o artigo 625D de dado, que diz que os empregados devem passar pelas comissões de conciliação prévia antes de ir à Justiça do Trabalho. Então, o STF foi ajuizada essa ação em 2000 e até agora ainda não foi resolvida. Mas a ação que foi ajuizada contra a lei da vaquejada do Estado do Ceará, em junho de 2013, em outubro de 2016 já estava resolvida. Então, eu penso assim, professor Romulo, que a depender da matéria, se ela, vereador Olímpio, é mais instigante, se ela é mais palpitante ou não, esse grau de ser palpitante ou ser mais instigante faz com que o STF resolva por primeiro ou com mais agilidade do que outras. Bom, antes de continuar aqui, registrar a presença do vereador Olímpio Oliveira, que é um dos defensores da causa animal em Campina Grande, e várias leis municipais que disciplinam essa questão aqui na nossa cidade são de autoria aqui do vereador. Obrigado pela presença. Mais alguma pergunta aqui para o Francisco? Professor? Então eu vou fazer outra. Francisco, é o seguinte, qual é o risco que se corre que, vamos supor, que o Supremo Tribunal Federal decida que realmente é inconstitucional a questão dessas práticas, porque infringem maus tratos aos animais, e elas continuarem sendo feitas sem o menor preocupação em alguma punição, coisa desse tipo? Então, professor Romulo, o risco é 100%. De uma vez que nós ainda apostamos na total impunidade, então, ainda que o STF diga que é inconstitucional, é muito provável que as atividades continuem ocorrendo. Mas vai depender de mim, de você, de Artemis, de cada um de nós que aqui estamos, fiscalizar e denunciar e fazer valer essa determinação. Porque não tem como os 11 ministros que estão lá em seus gabinetes em Brasília, saberem que, por exemplo, em Catolé do Rocha vai haver uma vaquejada tal dia. Não tem como. Então, cabe a nós que estamos comprometidos com essa causa, com a causa que envolve a vida como um todo, não só a vida, o respeito à vida como um todo e não só o respeito à vida dos animais, que tomemos as decisões cabíveis. E quais são as decisões cabíveis? Ora, no momento, vindo a ser decretada a inconstitucionalidade da emenda 96. Pois bem, vindo eu a saber que vai ocorrer uma vaquejada em Patos ou em Itaporanga, onde quer que seja, eu devo denunciar ao Ministério Público e, assim, de preferência, dependendo do que acontecer, já com cópia à corregedoria, dependendo da situação, que é para que tudo ande mais rápido. Mas a denúncia junto ao Ministério Público já é de grande valia, já é de grandíssima valia, porque é o Ministério Público, na forma do artigo 127 de nossa Constituição, combinado com outros, o incumbido
nessa situação, a fazer valer as decisões do STF. Claro que as ONGs também poderão ingressar com as reclamações constitucionais que, porventura, uma prefeitura em um alvará deferir. Então, na hora em que uma prefeitura defere em alvará aquela festa, e existe uma determinação do STF em contrário, então aquela prefeitura afrontou a decisão. Se afrontou, na verdade, qualquer um, em especial as entidades de proteção animal, podem ingressar com a reclamação junto ao STF. Diretamente, vai direto para o STF, na forma do artigo 102, inciso 1, a linha L de limão. Então, é só uma complementação aí que ele falou da teoria também. Isso também é papel também das empresas de comunicação também bater de frente com esse tipo de situação, né? Tipo empresas de marketing, publicidade, empresas até de mídias sociais, essas coisas, elas podem, vamos dizer, ampliar mais essas denúncias e ir mais para massas, tá entendendo? Com apoio também das ONGs, né? Que eu vejo muitas empresas de mídia, essas coisas assim, comunicação, muita associação com ONGs. E seria interessante também aumentar esses tipos de parceria também, para que possa também a sociedade, a massa toda inteira estar ciente do que está acontecendo, chegar a autoridades para que ocorra a punição, né? Sim, eu penso que a mídia, na verdade, a mídia como um todo, tem um papel enorme nessa luta, na prevalência das determinações constitucionais, na prevalência das determinações do STF. A mídia, na verdade, ela consegue fazer o que ela quer. E se a gente exige, enquanto cidadão, nós exigimos que a mídia se comporte como deve se comportar, ela vai se comportar. Porque ela não vai querer transgredir se ela própria for denunciada por outros órgãos e outros organismos. Aqui na Paraíba é mais complicado, porque as duas principais emissoras afiliadas ao Globo, os donos são sócios de Parque de Vaquejada. Então, não tem a menor possibilidade de você fazer uma matéria contra esse tipo de atividade, atualmente. Eu tenho uma pergunta, depois a doutora Juliana Tejo, a vice-presidente da comissão, tem também. Professor Francisco, boa tarde a todos, né? Primeiramente, gostaria de justificar meu atraso, desculpem, e também pedir desculpas, eu tive problemas pessoais com a minha filha, está adoentada, mas eu estou aqui também para aprender, né? Professor Francisco, a gente sempre está se comunicando, inclusive essa semana nos falamos, né, professor? Antes de ontem. Bom, enfim, nós defendemos um direito apartado do direito ambiental, né, que seria um direito animal. Eu gostaria de saber do senhor se isto é possível no nosso ordenamento jurídico. O que é necessário para que o direito animal seja reconhecido como ciência no Brasil? Se nós já temos respaldos suficientes ou não. O que é necessário? Se o senhor vislumbra nosso sonho, né, ou não? Qual é a possibilidade disso acontecer? Então, doutor Artemis, muito grato pela pergunta e assim bem providencial. Eu fiz uma breve fala sobre esse ponto, mas eu vou tentar falar um pouco mais agora. É o seguinte, para que um ramo seja autônomo, seja dito que é ciência, ele deve ser regido por princípios próprios. Assim, por princípios próprios, ter um objeto de pesquisa próprio, de estudo próprio, enfim. O voto de Luiz Roberto Barroso, na ADI 4983, que estabeleceu que a lei da vaquejada do Estado do Ceará ela é realmente inconstitucional, deixa muito clara essa situação. Ele deixou, assim, esposada em seu entendimento que aquela vedação à crueldade em face da fauna, ela já se assemelha a um valor, é esse o termo que ele usa, a um valor autônomo do direito ambiental. Então,
eu penso que nós estamos a criar o direito animal. Nós estamos a desenhar, a engatinhar no direito animal. Ora, doutor Artemis, se o direito civil, que é o direito que fala dos nossos direitos, né? Do meu direito, do seu direito, de todo mundo, ele ainda está em evolução, não é assim? Desde Roma, olha só, desde Roma que ele vem engatinhando. Até ontem, nenhuma mulher estaria aqui nesta sala, porque nenhuma mulher tinha o direito de ter acesso à informação. Uma mulher, para se casar, tem que ser trocada por um dote, por um bem. Ontem, ainda sob a égide do Código Civil nosso de 1916. É claro que Então, que vigorou até 10 de janeiro de 2003. Foi o último dia de vigência, 10 de janeiro de 2003. Claro que essa determinação já tinha perdido a sua força eficacional, mas ainda era vigente, doutor Olímpio. Ainda era vigente. Para você ver. Então, se o próprio direito civil ainda está em evolução, o que dizer do direito animal? Eu penso que o direito animal, ele tem assim, se mostrado. Tem mostrado as suas garras, por assim dizer. Se é que a gente pode falar. Assim, são várias as pesquisas que vêm sendo feitas nessa área, e a gente pode assim, internacionalmente traçar como marco o ano de 1970, com as publicações de Peter Singer, com as publicações de outros autores, principalmente norte-americanos. Aqui no Brasil, eu posso me arvorar a dizer que o marco sai da UFBA, Universidade Federal da Bahia, com os professores Herão Gordilho, com o professor Tagore, dentre outros. Tanto é que lá o doutorado em Direito da UFBA tem uma linha de pesquisa voltada para o direito animal. E tem também uma revista científica veiculadora de artigos nacionais e internacionais, cujo conceito na CAPES é A1, é o maior conceito da CAPES, A1. Isso quer dizer que, ela é gratuita e eletrônica. Qualquer pessoa do planeta Terra, basta acessar o doutorado da UFBA, o site, e procurar a Revista Brasileira de Direito Animal. São artigos excelentíssimos, que divulgam a doutrina brasileira e a internacional. Então, a RBDA, Revista Brasileira de Direito Animal, é gratuita, é conceito A1 na CAPES, conceito máximo. Então, assim, doutor Artemis, o direito animal ele vem se assim, fincando suas bases aqui e ali. Vem sendo construído um pequeno arcabouço jurídico, né, assim, o que nós temos federalmente falando, o artigo 32 da Lei 9.601 de 98, voltado para os animais domésticos, né, eu falo precisamente em relação aos domésticos, não aos silvestres, mas em relação aos domésticos. Nós temos somente o artigo 32 da Lei dos Crimes, é brincadeira, somente o artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais hoje, que ainda diz assim, que crueldade é crime, mas aí a autoridade chega lá, e o que é crueldade? Conceito jurídico indeterminado. O que é crueldade? O que pode ser crueldade para mim, a olhos vistos, para a autoridade policial, que eu chamei porque eu denunciando aquele quadro, quando a autoridade chega, aí diz, não são maus tratos, isso daí não revela maus tratos para mim. Então fica na subjetividade, não só da autoridade policial, como da autoridade judiciária também. Nos juizados especiais, quando a gente chega lá, aí os juízes não são maus tratos. E aí, o que são maus tratos? É assim, a toque de caixa. E na Constituição... o princípio da relevância da vida, né, do animal. Aí na Constituição nós temos só aquela determinação, quer dizer, só muito entre aspas, porque uma Constituição dizer que proibir a crueldade em face de quaisquer animais é muito. Mas resta não saber o que é crueldade e o que são maus tratos. É assim? E assim, municipalmente falando, estadualmente falando, vêm sendo criadas leis, a exemplo daqui de Campina Grande, cujo autor de inúmeras leis municipais está aqui, o vereador Olímpio Oliveira. Não só aqui, de todas as leis.
Estadualmente, nós temos já um código, aliás, um projeto de lei que instituiu o Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba. Ingressamos com ele em junho de 2016. Da semana atrasada para cá, ele recebeu um impulsionamento. Eu já vou apresentar um texto substitutivo, porque passado um ano, várias foram as leis municipais que pipocaram em vários municípios, dos mais variados municípios brasileiros, dentre eles uma lei lá de Santos que proíbe, por exemplo, fogos de artifício com estampida em Santos, que é uma cidade festeira. É assim? Mas Santos eu posso falar bem, porque o mestrado é lá, eu sempre estou lá. Eles têm uma consciência com o bem-estar animal que é impressionante. É lindo de ver. Então, tem João Pessoa também, que o vereador Bruno Farias, dentre outros, evidentemente, mas eu falo especificamente Bruno Farias, porque a gente tem mais contato, o vereador Léo Bezerra, que vem apresentando projetos de lei. Bruno Farias já tem alguns aprovados, a exemplo da proibição de carroças, muito embora seja extremamente polêmico, mas a gente está tentando viabilizar essa lei. Já entramos em contato várias vezes com o vereador Olímpio para pedir sugestões, né, porque aqui a gente sabe que tem essa lei e que já vem tentando ser implementada ao longo dos anos, e o vereador Olímpio vem nos orientando bastante. Enfim, são vários. Nós temos ido, enquanto Comissão de Direito Animal da OAB, temos ido a várias casas legislativas municipais, como Bahia, como Santa Rita, como Cabedelo, e as mais próximas, por enquanto, visitando os vereadores pessoalmente para sensibilizá-los e entregando projetos de lei para que eles apresentem. Enfim, o direito animal está se desenhando, está fincando as suas bases para, num outro instante, nós, quando abrirmos os olhos, pegarmos as autoridades do capital de surpresa, e aí eles veem, nossa, já tem tudo isso, o que é que eu posso fazer? Então, o direito animal, ele busca esse objeto autônomo, vem sendo desenhados os princípios próprios, e dentro em breve eu penso que a gente terá já esse direito animal como ramo autônomo do direito. É tanto que na UFPB, por exemplo, nós já apresentamos a disciplina de direito animal. Está em tramitação a sua aprovação, e na matriz curricular do curso de Direito da Universidade Federal da Paraíba teremos a disciplina de Direito Animal. Como optativa, por enquanto, mas já é muita coisa, e já tem muitos alunos interessados, só perguntando quando é que vai ter a optativa, porque nós também temos, sabendo que a educação que é eficaz, muito mais eficaz do que a lei. A lei é apenas para dar um freio, mas ela pode educar, sim, mas ela educa na marra, não pela consciência. E quando você consegue despertar a consciência, a lei passa a ser apenas um adereço, né? Então nós temos, sabendo do grau ou da importância da educação, nós temos sim promovidos cursos. Está em andamento na UFPB o segundo curso paraibano de Direito Animal, onde o professor Jailson Rocha, ele está na administração desse curso, já é uma segunda versão, então agora bem mais aprofundado do que a primeira. Tivemos ainda em agosto o segundo Seminário Paraibano de Direito Animal, foram 20 palestras com professores, pesquisadores, com profissionais das mais variadas áreas do conhecimento, desde médico psiquiatra, psicólogo, zootecnista, veterinário, juristas, biólogos, enfim, falando dos animais em suas respectivas áreas do conhecimento. A ideia que eu penso é informar, levar o conhecimento. Porque, doutor Olímpio, eu penso que eu vejo que a maior razão dos maus tratos aos animais advém da ignorância, da falta de conhecimento. Então, quando você leva o conhecimento, você propicia a abertura de um portal consciencial. E aí a pessoa é desperta pelo conhecimento. Então, eu penso que é bem mais eficaz do que a lei. Mas estamos no patamar que estamos, é preciso a lei.
é fundamental a existência da lei, sendo que a educação é bem mais eficaz. Demora, mas chega. No Brasil, a escravidão durou 400 anos. Então, Mas acabou, né? Então, espero que também não dure 400 anos para essas leis. Bom, mais alguma pergunta aqui para o professor Francisco? Então, Francisco, a gente agradece mais uma vez a sua presença, a sua prestabilidade quando você estava na Casa do Animal. Um guerreirão, um aliado muito importante nosso nessa questão. Obrigado aí mais uma vez e conte com a gente para qualquer coisa nesse sentido. tá bom. Obrigado aí para a presença do Francisco. Bom, dando continuidade aqui ao nosso debate, nós vamos ouvir agora a advogada Artemis de Araújo Oliveira Toscano, que é presidente da Comissão de Direito Ambiental e Direito Animal da OAB Campina Grande. Aqui eu abro um parênteses para fazer um registro que a OAB atualmente, na presidência do advogado Jairo Oliveira, tem feito um trabalho bastante interessante em Campina Grande, abrindo espaço inclusive para a defesa animal. Então a doutora Artemis vai falar sobre o que é que tem sido feito em Campina Grande. Muitas vezes a pessoa vê uma carroça, um excesso de peso, um animal sendo chicoteado, e você, o que é que eu faço? Eu ligo para quem? Como é que a gente resolve essa situação? Então ela vai abordar essas questões, dizer o que é que a OAB em Campina Grande tem feito na defesa dos direitos dos animais, e depois a gente abre para perguntas. Com você. Boa tarde a todos, né? Gostaria de registrar a presença de doutora Juliana Teggio, que é a nossa vice-presidente, e doutora Raquel, secretária da comissão, e agradecer o convite, dizer também que eu me sinto honrada em estar aqui ao lado do professor Francisco e o professor Rômulo Azevedo, que são para mim dois grandes mestres nessa área do direito animal. Bom, antes de adentrar na esfera municipal, eu gostaria de falar um pouco sobre o animal. Eu gosto de responder a seguinte questão: o animal possui direito? Bom, no ordenamento jurídico brasileiro existem normas que regulam condutas de nós, seres humanos, claro, em relação aos animais, mas que não tem nada a ver com o animal em si. Tais normas de conduta, inicialmente, e eu gosto de começar falando assim, que é para as pessoas entenderem por que nós defendemos que os animais possuem direitos. Tais normas de condutas, elas têm a ver com o direito de propriedade, que está inserido no artigo 82 da Constituição Civil, do Código Civil Brasileiro. São normas de condutas que proíbem que determinado indivíduo chegue para um cachorro, por exemplo, Aretusa também é membro da comissão, tá, como ouvinte, tá certo? Brevemente ela será efetiva. Bom, por exemplo, Aretusa possui um cachorro e existem normas de conduta que proíbem que, por exemplo, determinado indivíduo chegue para o cachorro de Aretusa e desfira lá um golpe de uma paulada. Por quê? Porque existe ali inserido um direito de propriedade, tá? Existe também normas de condutas que se referem aos animais, professor Rômulo, que também não diz respeito ao animal em si, mas ao direito ambiental. Como, por exemplo, uma lei que regula a pesca, que regula a caça. Estas normas de conduta, elas dizem respeito ao direito ambiental. Porque se
seres humanos, e nós sabemos como somos destruidores e autodestrutivos também, se não existir estas normas de condutas, existem pessoas que vão sair matando e pescando sem nenhuma consciência. Enfim. Porém, existem normas de condutas que diz respeito aos animais, mas que não tem nada a ver com o direito real de propriedade que está inserido no artigo 82, se eu não me engano, do Código Civil, e nem na lei de crime de direito ambiental em si, pura. Que é o que proíbe que os indivíduos, nós, pessoas, agredimos o meu próprio animal. Existem leis. Eu tenho 2 cadelinhas e 2 gatinhos. São as coisas mais lindas da minha vida. Meus gatinhos, um tem 15 anos, o outro tem 14. Bom, existem normas de condutas que proíbem que eu fira meus gatos, não é? Bom, não é meu, não é uma propriedade? Mas eu não posso maltratar meu animal. E essas normas de condutas que está inserido, o professor falou muito bem aqui, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição Federal, como também na Lei de Crimes Ambiental, Lei 9.605/98, que eu tenho a honra de ter como professor o seu legislador, quem fez a lei, professor, esqueci o nome do meu professor de crimes ambientais. Daqui a pouco eu lembro. Bom, enfim, José de Passos Freitas. Bom, existem normas de condutas, vocês estão me compreendendo, tá dando para entender. Essas normas de condutas, ela diz respeito a quem? A mim? Ao direito de propriedade ou ao animal? Protege não somente o animal, tão somente o animal. Ele é que é protegido nessa relação jurídica. Mas para ele ter direitos, é necessário a gente começar a estudar se o animal é um sujeito. Certo? As pessoas não gostam de falar sobre isso, não, mas eu gosto. E eu entendo que os animais são sujeitos de direitos. Se ele possui direitos, então ele é um sujeito. Mas que tipo de sujeito? O ordenamento jurídico brasileiro, no Código Civil, prevê 2 modalidades de sujeitos. Os sujeitos personificados e os não personificados. Os animais não são sujeitos de direitos personificados, porque eles não são pessoas. Certo? O Código Civil, quando trata dos sujeitos personificados, ele é taxativo. Quem são os sujeitos personificados? Pessoa jurídica e pessoa natural, nós. Certo? E despersonificados, o nascituro, o bebê quando está no ventre da mãe, o condomínio, a massa falida. Então, se você quer dar sujeito, e aí a gente tem que começar a construir isso, o ordenamento jurídico, a gente precisa elevar outros ordenamentos jurídicos pelo mundo afora, como Portugal. Eu gosto de citar Portugal, eles já evoluíram bastante em relação a esse tema. Eles dão, sim, a qualidade de sujeito, eles reconhecem a qualidade de sujeito ao animal. E, reconhecendo a qualidade de sujeito, você começa a perceber como é que funcionam, de fato, as coisas, certo? Bom, quando você começa a trazer a competência agora para o município e para a gente identificar qual é a competência municipal
em matéria ambiental, minha gente, eu estou falando em matéria ambiental porque, como o professor Francisco já falou, nós não temos uma ciência ainda do direito animal. Então, em matéria ambiental, a Constituição Federal, ela prevê 3 formas de competência. A competência privativa, que sempre é da União. A competência concorrente entre os Estados, União e Distrito Federal. E a suplementar, que é a dos municípios. Eu entendo, como alguns doutrinadores, juristas também entendem, se os municípios possuem competência suplementar, ela também possui complementar. Porque a competência suplementar, ela abarca a competência suplementar abarca a competência complementar. Então, desta forma, como o professor Francisco falou aqui muito bem, nós só temos o artigo 225, temos também o CONAMA, que é o Código Nacional do Meio Ambiente, mas muita pouca coisa ali dentro que fala a respeito do direito animal. Mas o que trata de fato os animais domésticos, a lei de crimes ambientais. Então, pela falta de legislação, os municípios precisam legislar, né, vereador? E aqui em Campina Grande, quando eu assumi, já trazendo o meu desenho em relação ao que nós da comissão estamos encontrando, né, em relação ao que é posto em prática em relação ao direito animal, eu vou abrir meu coração aqui para vocês, certo? Vou abrir. É muito triste. Nós estamos vivendo uma verdadeira calamidade pública quando a pauta é direito dos animais. Eu sempre estou batendo nessa tecla. É a absoluta verdade. Não estou aqui querendo atingir nenhuma esfera política. Nós não temos da comissão nenhum interesse político, nenhuma coligação, nada. Eu estou sendo realista. Não estou dizendo que a culpa é do gerenciamento da cidade, ou de antes ou de depois. Eu estou dizendo o que existe nesse momento, o que nós encontramos. Olhe, quem convive comigo, as meninas sabem, algumas pessoas, eu não sei se vocês sabem, algumas podem saber. Quando eu assumi a presidência, faz uns 6 meses que nós estamos na direção, eu adoeci. Eu fiquei doente. Eu fiquei doente mesmo. Muitas vezes, inclusive, eu confessei para as minhas amigas, eu as tenho como amigas, a Arituza também, Rodrigo, que achava que eu não tinha condição. Eu digo, minha gente, não dá para mim. Não tenho condições nenhuma. Porque diariamente eu comecei a receber diversas denúncias, casos horrorosos. E eu não estou acostumada com isso. E eu não quero me acostumar. E eu não quero ficar apenas na indignação. Porque quando a gente fica apenas na indignação, a gente se acostuma e não faz nada. Então eu tive que respirar. Ela sabe que eu adoeci, sabe porque eu adoeci, era muita coisa ruim. Mas eu tive que, naquele momento, parar, respirar e tentar me encontrar dentro daquela problemática toda, para quando a gente retornasse, nós retornássemos preparados. Porque eu não me sentia preparada. Não
em relação à norma, mas preparada para viver com tanta situação de descaso com o ser vivo, de crueldade, de tamanha... eu não perde-se até os nomes, mas de inércia do poder público, de inércia de todos os agentes, de falta de interesse político. É falta de interesse político mesmo das autoridades que nós presenciamos. Nós até percebemos vontade de agentes, de fiscais, mas se por trás não existe aquela pessoa que comanda, se não existe o interesse, é ineficaz. Tudo aquilo se torna ineficaz. Então, nós temos aqui, gente, em Campina Grande, uma vasta norma, que eu acho que pelo Brasil afora não se encontra com tanta, e principalmente no Nordeste. E, infelizmente, eu sou dessa cidade, nasci e criei em Campina Grande, sou filha natural de Campina Grande, mas tenho que reconhecer que nós somos muito atrasados culturalmente em relação ao tratamento que se dá. Boa viagem, professor Francisco. Culturalmente, ao tratamento que se dá aos animais. E a legislação de Campina Grande, o senhor, tenho certeza que fez parte da maioria da escritura delas, o senhor sabe muito bem o que eu estou falando. Nós temos uma vasta legislação, não é, muito bem sofisticada, só que quando é colocada em prática, nós percebemos que os agentes, eles não conhecem, mas como é que eu vou aplicar essa multa? Mas sempre tem um mais, não é, minha gente? Sempre tem um mais, um porém. E em relação à lei que proíbe os veículos de tração animal em Campina Grande, nós estamos participando, o FONBEA nos chamou a comissão. Minha gente, quem está falando aqui é Artemis. Me aparta nesse momento, por favor, da comissão. Mas nos chamou, e sempre quando nós agimos, para nós agirmos, nós temos que estarmos respaldados pela lei, né? A gente sempre toma bastante cuidado, nós sempre fazemos o possível para colocar os pés no chão. Quando tem alguma denúncia, eu verifico com muito cuidado, com muita cautela, para não estar o tempo todo indo na polícia, na delegacia, por uma coisa que você pode resolver ali naquele momento. Porque cada situação, cada caso é um caso. Existe um animal que quando você chega para o dono e conversa com o dono, ele muda a postura dele. Se você chegar ali e tirar aquele animal, vai levar para onde? Para os zoonoses? Vai levar para os zoonoses? E vai morrer. Ele morre. A verdade é essa. Ele morre. Entendeu? Então, sempre quando a gente se vê diante, por isso que as pessoas ficam, e aí, doutora, vai prestar queixa? Vai? Porque a gente sempre tenta apaziguar a situação, resolver ali, aquele animal tem um dono, vamos conscientizar. Chega para o dono e diga, olha, é o seguinte, se soubermos de mais uma denúncia, você vai ser denunciado. Nós vamos levar você, vamos prestar um BO contra você por crime de maus tratos aos animais. Isso é crime. Em último caso, quando a gente percebe que não tem jeito, olha, você não pode criar, nós vamos
abrir um BO para vocês, contra você, você vai ser criminalizado e responsabilizado pelos seus atos. E toma o animal dele. Esse animal vai para onde? Se a gente não conseguir um adotante, vai para os zoonoses. Infelizmente, é essa a situação. Nós precisamos urgente de um abrigo público. Todos vocês sabem disso. Outro ponto que eu acho importante, em relação à lei de tração dos animais, me questionam sempre, quando a gente assumiu, as pessoas sempre me questionavam, sim, os animais têm direitos, por isso que eu gosto de falar a respeito dos direitos dos animais antes, quando eu começo a falar. E em relação à lei de tração animal, surgiu a dúvida de quem era a competência para fiscalizar. Ah, não, porque a lei não é clara. A lei é clara, certo? E o Código de Trânsito brasileiro prevê que quem é responsável, a competência para fiscalizar estes veículos, para planejar, para organizar, para, em relação, registrar as placas, é o órgão municipal, STTP. O STTP é a competência para fiscalizar essas carroças, os veículos de tração animal. E o órgão ambiental, ele vem, a CESUMA, no caso, o Centro de Zoonoses também, em relação ao animal, quando o animal está sendo vítima de maus tratos. Eu, sinceramente,